Olá, professores, professoras, comunidade em geral, pais, mães, crianças, alunos. Estamos mais uma vez aqui hoje para trazer uma proposta para a educação infantil. E essa proposta, ela traz como um eixo gerador, um tema gerador, as ervas medicinais. E dessas ervas medicinais, então, a gente pode trabalhar diversas outros conteúdos, puxar vários temas, né, a partir das ervas medicinais. O projeto ele se chama Ervas Medicinais, Aromas e Sabores. Bom, por que a gente escolheu esse tema para a educação infantil? A gente sabe que a criança, ela aprende a partir daquilo que ela sente, daqueles estímulos que ela recebe do meio onde ela vive, onde ela convive, né? Toda criança tem essa habilidade de sentir o que está à sua volta, e tudo que é sentido para essa criança faz sentido. Então, a gente, a partir desse tema gerador aí das ervas medicinais, nós vamos estimular os sentidos. O paladar, o olfato, a visão, o tato, a audição, além de outras habilidades, tentar atingir outros objetivos, criar, recriar, contar, recontar, contar histórias, trabalhar com receitas. Então a gente tem uma série de atividades aí, de propostas para trazer a partir desse tema das ervas medicinais. Primeiramente, a gente pensa que o sentir para a criança é essencial. Então, no momento que ela pega uma folhinha de alecrim e sente o cheirinho, né, desenvolve o seu olfato, sentindo o cheiro da folha do alecrim, toda vez que ela passar por um alecrim, ela vai lembrar daquele momento. E quanta coisa a gente pode abordar a partir do alecrim, né? Começa com o som da letra A, alecrim, né? Qual é o som final? Enfim, são várias outras coisas que a gente pode abordar. Quantas letrinhas tem? Contar o número de folhinhas. Enfim, dá para a gente criar um monte de coisa, além de trabalhar de forma artística, criar, fazer arte, né, com as folhas, contar nos galhos quantas folhinhas tem, enfim, deixar a criança explorar, manusear, dá para fazer uma série de coisas aí com um galho de alecrim, né? Agora, se eu pegar um galinho de alfazema, elas são parecidas, né? Parecidas, não são iguais, são parecidas, mas o cheirinho delas é diferente. A folhinha delas, se olhar de perto, também é diferente. Então, dá para a gente fazer uma série de atividades com essas flores, folhas, vegetais, enfim. Mas o que são vegetais? Quem na natureza se beneficia com essas folhas de alfazema e de alecrim? O que dá para fazer com alfazema e com alecrim? Dá para fazer chazinho? Dá para fazer um aromatizador? Um sabonete, um sabãozinho cheiroso? Dá para fazer uma vela perfumada? O que dá para fazer? O que a gente pode explorar com alecrim e com alfazema, entre tantas outras ervas medicinais, né? Ervas aromáticas que tem por aí. Além disso, eu trouxe aqui também uma proposta de um herbário. Um herbário simples de fazer, com 2 lâminas, né? Se coloca aqui dentro com uma folha de papel, as folhinhas dos vegetais, e depois prensa. Essa prensa pode ser com parafusinho, essa aqui é com parafusinho, né? Os parafusinhos nos 4 cantos,
né, com rosquinha, ou dá para fazer com tirinhas, com um elástico, enfim. É uma atividade bem prática e que eles conseguem fazer, as crianças conseguem fazer. Aqui a gente já tem algumas folhas e algumas flores que já estavam aqui no nosso herbário. Ó. Uma florzinha colhida ali na rua e uma folhinha de louro colhida no pátio da escola. Essas flores e essas folhas, elas podem ser depois colocadas em pastas, organizadas e catalogadas. Dá para pesquisar, né, na internet, no laboratório de informática da escola, ou enfim, aonde for possível. Às vezes não tem, né, internet na escola e a gente vai ter que achar outros meios de pesquisa. Mas a gente pode catalogar, colocar o dia que foi colhida, o nome científico e o nome popular. Vejam que aí, a partir das ervas medicinais, a partir de uma florzinha colhida na rua, quando estava vindo para a escola, a gente valida o que a criança trouxe e a gente já trabalha com a alfabetização, com a ideia de tempo. Quanto tempo essa florzinha ficou aqui para ficar assim amassadinha, lisinha? Né? Ideia de tempo. Qual que é o nome dessa flor? Como é que conhecem essa flor, né? O louro. Para que serve o louro? Com que letra começa? Qual é o som do louro? Para que serve? Em casa, será que a minha família conhece o que é louro? É um tempero? É chá? O que é? Pesquisa, né? Isso é uma investigação. Vamos pegar uma folhinha de louro, vamos levar para casa. A família não conhece? Vamos levar. Vamos pesquisar. Para que serve o louro? Isso é uma leitura de mundo, que nem já dizia Paulo Freire, né? Leitura de mundo. A leitura do mundo precede a leitura das palavras. Conhecer o que está à sua volta, tocar, sentir o que está à sua volta. Então, essa proposta das ervas aromáticas, das ervas medicinais, ela traz essa ideia do sentir, do tocar, né? De trabalhar os sentidos. A gente poderia também propor o dia do chá. Quem que prepara o chá? Quem é que ensinou a fazer o chá? Como é que surgiram os chás? Né? O chazinho lá que a vovó faz, que a mãe faz. Quem é que ensinou? Como é que sabe que o chazinho faz bem para dor na barriga, né? Para fazer a digestão, para dor na cabeça, para dormir mais tranquilo? Como é que sabem que esses chás funcionam? Quem ensinou? Isso é trabalhar história, né? Cultura, essa cultura que passa de geração a geração, que vai passando de mãe para filha, de pai para filho. Compressas, como é que se sabe que compressa de tal erva medicinal faz bem para desinchar, para aliviar as tensões? Como é que se sabe isso? De onde que veio, né? Sem falar que o chá ele vai muito além daquela cura física, né? A gente sabe que quando a gente toma um chazinho quentinho, às vezes a gente tá meio assim, toma um chazinho quentinho, é como se fosse um afago na alma. Tem chás que curam a alma. Por quê? Porque o chá ele é preparado com carinho, ele é preparado já com essa intenção de fazer com que melhore, com que algo se faça novo, né? Então, o chá já tem essa característica. Então, quando se oferece um chá para alguém, se oferece muito mais do que a cura física. Se oferece a cura da alma, se dá carinho, se dá afago, afeto. Então, o chá, ele tem, além dessas propriedades, né, tem essa propriedade mais de acalanto e de afeto.
e trabalhar com as crianças todas esses conteúdos, né? É fantástico, né? Fazer com que a criança prepare o chá para o coleguinha, né? O cuidar do outro, o afagar o outro, com uma xícara de chá quentinha, uma xícara de chá refrescante. E além de tudo isso, está se trabalhando aí toda essa parte da alfabetização, né? Essa parte de desenvolvimento dos sentidos, do cheirar, do olhar, do sentir no paladar, do tocar, né? Então, se faz necessário na educação infantil esse momento do sentir, porque na educação infantil tudo que é sentido faz sentido. Outra proposta que a gente traz com o uso das ervas medicinais é trabalhar com a arte, né? Transformar uma folha em um vestido, né? A partir daquela folha desenhar, criar, né? Até mesmo pegar as folhas e extrair dali tinta, né? Por que não? Extrair do caule das árvores, das folhas, extrair tinta natural. E aí as crianças podem brincar, pintar, misturar cores, enfim, essas são algumas das atividades, né, que a gente pode trabalhar com as ervas medicinais. Além disso, trabalhar toda essa cultura que a gente traz aí dos nossos antepassados, né? Das curas através dos chás. Mas o mais importante ainda continua sendo o sentir, né? Então, trabalhar com as ervas medicinais nos propicia e nos abre um leque de atividades para ser trabalhadas, né? Desde o caule das ervinhas até as folhas. E por que não criar na escola um canteiro com ervas medicinais, né? O canteiro do carinho, o canteirinho do afeto, o canteiro do cuidado. E ali a criança trazer de casa ervas medicinais que a sua família está acostumada a trazer, a usar e até trazer receitas de como que se usa, a posologia mesmo, né? Porque eu lembro de uma dessas atividades com ervas medicinais que eu fiz numa das escolas que eu trabalhei, que a criança sabia exatamente como deveria tomar aquele chá, que aquele chá não poderia ser servido quente, que ele deveria ser tomado frio, porque se tomasse quente o resultado seria um outro, não seria o resultado esperado, né? Então, trazer essas questões para a escola é uma forma de pesquisa. A gente não pode esquecer que as pesquisas não estão só nos livros, né? A criança ela vem com uma bagagem, ela vem com uma história e ela tem ali em casa, ela tem muita pesquisa para ser feita, tem muito material, desde a história da sua vida até os seus costumes, o que ela traz aí da família, dos seus antepassados, enfim. Mas trabalhar com as ervas medicinais nos propicia isso, né? Sentir a natureza, aprender a partir da natureza e entender que a gente faz parte de toda essa natureza. Às vezes na escola a gente não tem um laboratório, né? Mas com esse tipo de trabalho a gente tem aí ao alcance da nossa mão um laboratório a céu aberto. E que nós, professores, para nós não tem coisa mais fantástica do que isso, levar as crianças para esse laboratório a céu aberto e essas crianças experienciarem essa vivência, buscarem, tocarem, né, colher ervas, estudar, sentir,
né? Por que aquela erva deu coceirinha e a outra não? Qual é a propriedade que aquela erva tem, né? Então uma infinidade de possibilidades que esse laboratório a céu aberto nos oferece, né? Por que algumas plantinhas têm flor e outras não? Né? Por que umas eu uso para fazer chá e outras eu uso para temperar a comida? Qual que é a diferença entre uma e outra? Então, a nossa ideia não é trazer uma lista de ervas medicinais e já colocar ali para a criança. Isso é bom para dor de barriga, isso é bom para dor de dente, isso aqui é bom para escalda-pés, isso é bom, não sei, né? A ideia não é essa, né? Nós temos que desconstruir isso. A ideia é levar a criança e fazer com que ela busque, com que ela pesquise, fazer com que ela sinta, né? Toque, sinta, cheire, leve para casa, pergunta, questiona, busque esses conhecimentos. Nosso papel, enquanto professores, é mediar esse conhecimento, não é trazer respostas prontas, né? Então, todas essas possibilidades podem ser exploradas. Algumas as crianças vão achar interessantes, outras nem tanto, né? Então, algumas vai chamar mais atenção que outras. Talvez o herbário chame atenção, num primeiro momento não vai chamar atenção. Ah, vamos colocar a plantinha ali, e aí depois, né? Aí, mas no momento que essa plantinha já estiver ali desidratada, pronta para ir para catalogar, de repente, e vão pesquisar qual que é o nome científico. Tem um aplicativo no celular que a gente consegue, né, no Android, que a gente consegue buscar o nome científico das plantas. Então, colocar as crianças para pesquisar. Nesse momento, além dessa leitura toda de mundo, dessa vivência, dessa experienciação, ela também vai estar tendo contato com as letras, com os números, com a pesquisa, né? Não, a gente não pode esquecer que as nossas crianças, elas nasceram numa era tecnológica, né? E a gente não pode se omitir a isso. A gente tem que sim propiciar a elas que elas utilizem essas tecnologias a seu favor para construir um conhecimento e não só trazer informação. Então vejam o quanto um projeto simples com ervas medicinais, com ervas aromáticas, nos abre um leque de possibilidades para que a gente possa trabalhar aí na educação infantil todos esses sentidos e que ela tenha todo esse contato com a alfabetização, com a pré-alfabetização e ter essa leitura de mundo, propiciar para essa criança que ela tenha esse contato com o mundo ao seu redor, né? E que ela vai aprender a respeitar, a cuidar da natureza, a cuidar de uma plantinha, porque aquela plantinha, aquele chá faz bem para a saúde, cura algumas doenças, cura dores, enfim, ou só traz acalento e afeto também, né? Mas vejam que um simples projeto com ervas medicinais nos abre esse leque de possibilidades. Então, ao possibilitar que a criança tenha esse contato com as ervas medicinais, com essa estimulação dos sentidos, a gente está possibilitando a que essa criança tenha ao seu alcance e desenvolva nela um pensamento crítico e científico, né? Valorizando aí a ciência, valorizando os diferentes saberes, valorizando a sua cultura, a sua história, além de desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado. Para Montessori, quando se une a teoria e a prática, a gente prepara essa criança não só para a alfabetização na escola, a gente está preparando essa criança para a vida, né? Então, toda essa vivência, essa experienciação prepara a criança para a vida. E se a gente for mais a fundo,
a gente vê que a escola, ela é a própria vida, porque a escola é movimento, né? A criança está nesse espaço educativo para experienciar, para se preparar, né? Para que quando é como se fosse um ensaio para a vida, né? Ela está ali se preparando, ensaiando, para que quando ela saia, ela se torne um sujeito crítico, reflexivo, que respeita a natureza, que respeita os saberes, que compreende esse mundo de diversidades que a gente vive, que respeite todas essas diversidades e que se perceba como parte dessa diversidade que é o nosso mundo, né? Então essa criança ela se enxerga como um ser único no momento em que a sua história é valorizada, que o seu eu é valorizado, mas também ela consegue se perceber como parte do todo. Então, quando a gente traz essa ideia das ervas medicinais, das ervas aromáticas, a gente trouxe aí então durante os nossos vídeos várias ideias de atividades, entre elas aí o sachê perfumado, aromatizadores de ambiente, o canteiro, né? O canteirinho do afeto, o canteirinho do cuidado, onde cada um pode trazer a sua mudinha de erva medicinal e colocar ali naquele canteiro. A gente pode fazer o dia do chá. A gente pode fazer também, construir com as crianças as bandejas montessorianas, onde elas vão ter contato com várias texturas, com diferentes tipos de ervas medicinais. A gente pode fazer um circuito dos sentidos utilizando essas ervas medicinais. Então, vejam que é uma infinidade de possibilidades e de ideias que a gente pode trazer a partir desse tema gerador das ervas medicinais e aromáticas. Inclusive, se vocês tiverem alguma outra ideia, coloca ali no comentário. Vamos compartilhar as ideias, vamos, né? Já teve uma experiência lá com os teus alunos, com as ervas aromáticas, com os chás? Coloca lá no comentário, compartilha conosco. Então, a partir desse tema, desse projeto aí, a gente pode trazer várias possibilidades aí para que essa criança se desenvolva tanto cognitivamente, né, quanto emocionalmente, né, socialmente, enfim. Como sugestão de leitura, a gente trouxe a Árvore Generosa e O Menino do Dedo Verde, que são dois livros aí que encantam, né? As crianças bem pequenas, as crianças maiores. Pode ser história contada com fantoche, pode ser uma história contada lá no momento que está se construindo esse canteiro do cuidado, canteirinho do afeto. Pensar essas histórias de uma maneira contextualizada e em ambientes que lembrem, né, essa história. Imaginem que uma história que foi contada embaixo de uma laranjeira, né, uma árvore, uma laranjeira frondosa, e que tocou a alma daquela criança. Ela nunca mais vai esquecer. Por que a gente tem que contar a história sempre, né, entre quatro paredes? Né? Então, vamos pensar outras formas aí de trazer esse conhecimento, de trazer esses conteúdos, né, aí para as nossas crianças. Qual foi um lugar bem legal aí que tu já contou uma história? Coloca ali nos comentários para nós, conta para nós, compartilhe conosco. E que tipo de história tu indicaria para que a gente conseguisse aí abordar esse tema das ervas aromáticas, das ervas medicinais com as crianças pequenas? Coloca a tua sugestão ali também, compartilha conosco, coloca ali nos comentários, vamos interagir aí e vamos aprendendo aí uns com os outros, uns a partir dos outros, né? Deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão,
que aí a gente vai conversando e vai aprendendo, né, juntos. Então, logo a seguir aí, vocês vão ver algumas imagens, as imagens aí dos livros que a gente deu como sugestão para trabalhar o tema das ervas aromáticas e ervas medicinais, algumas imagens de algumas vivências, né, que a gente já teve. Então, vou colocar algumas imagens aí, vocês também podem colocar ali nos comentários algumas experienciações aí de vocês, alguma sugestão de atividade, para que a gente possa aí aprender todos juntos. Eu agradeço a todos e aguardo aí a sugestão de vocês, algumas perguntas, fiquem bem à vontade e vamos aprender juntos.